Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão pela sua companhia. Eu quero também mandar um abraço para quem, para todas e todos que estão trabalhando nos bastidores para chegar a essa programação 24 horas por dia aí pela TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Eu falei que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia. E ele, nosso convidado de hoje, o Max. Olá, Max. Obrigado aí por disponibilizar o seu tempo a estar conosco aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Obrigado, Max. Boa noite, Nando. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar com todos vocês aqui, sempre com assuntos edificantes, sempre com assuntos que fazem uma reflexão sobre a nossa vida, a nossa presença aqui neste mundo. E é um prazer, Nando. É nosso também. Só corrigindo que a gente não está de noite, nem de dia, nem de tarde, né? Dependendo do fuso horário que a pessoa estiver aí, porque vai para o planeta inteiro. Às vezes a pessoa acorda e assiste lá no YouTube, no horário que ela, né, quiser. Quem está muitas vezes ouvindo ao vivo, né, que é o programa inédito, pode estar de manhã, pode estar de tarde, pode estar de noite. Então a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, né, Max? E a gente quer dizer para você que não pode, né, que não pôde assistir, ouvir esse programa na hora, é só ir lá no YouTube, daqui uma semana mais ou menos, esse programa tá lá, então você vai, ó, RBN barra TVMM, naquela busca do YouTube, coloca lá e vai aparecer o ícone da FEAL em azul, clica em cima e embaixo tá lá, playlist. Aí você desce ali uns 6, 7 programas. Tá lá o Alvorada, com vários programas para você ouvir, assistir e também recomendar e compartilhar. Então a gente espera você, né, aqui no Alvorada. Hoje com o Max aqui para falar sobre o Lázaro, né? A gente sabe daquela passagem de Lázaro, quando ele já estava lá no túmulo, quando Jesus se aproxima lá de Betânia, né, se não me engano, e aí as irmãs de Lázaro correm, né, em direção a Jesus e chorando, né? Então a gente sabe que é um momento difícil para elas. E elas, Senhor, se tivesses aqui, né? E Lázaro não teria feito a sua passagem, né? E aí Jesus também naquele momento sente bastante, né, a morte do Lázaro. E aí a gente sabe a sequência aí que também o Marx vai falar um pouco aí para nós sobre esse assunto, né, Marx? Olha, a passagem de Lázaro, ela é muito importante também para a gente poder compreender que tudo que está nesse planeta aqui, ele tem um começo, meio e um fim, e essa experiência é necessária, não é? Para que a gente possa, do outro lado da vida, fazer algumas correções de rota e, quem sabe, retomar esse caminho novamente também. É isso mesmo, Nando. Aí várias questões vêm à cabeça, né? Porque quando a gente fala de Lázaro, a gente lembra de morte, né? Morte, muitas pessoas acreditam que é o fim de tudo, né? Tanto não foi o fim que Jesus ressuscita ali, faz o Lázaro reviver, voltar à vida física, né? Então aí tem umas questões assim, né? O que é a morte? Aí a gente fica pensando o que é a morte, por que teremos, né? Porque tememos, né, a morte. A gente tem medo mesmo da morte, né? Seria a morte uma interrupção injusta, dos nossos sonhos, planos e projetos? Ainda mais, né, Max, quando a gente vê situações de que, às vezes, um jovem vai embora, né? E aquela sequência que a gente está acostumado, né? Os avós vão, depois vão os pais, depois vão os filhos, depois vão os netos, tira um pouco essa sequência e é dolorido, né? E essas questões realmente passam pela nossa cabeça, né, Max? Olha, Nando, eu fico pensando assim.
nessas três questões que você colocou para a gente, né? O que é a morte, né? É, num primeiro momento, a morte ela assusta, porque ela pode ser aquela interrupção de um sonho, interrupção de uma viagem, interrupção de um projeto que eu estava muito empenhado, vai ter a dor daquela saudade, vai ter aquele momento de ruptura muito profunda, né, entre pai e filho e tudo mais, mas quando você pensa naquela frase de Cristo, né, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim nunca mais morrerá, não é? Isso é uma certeza muito grande. Vindo do próprio mestre, isso para a gente é uma certeza muito grande. Não é? Então, assim, claro que quando eu era criança, isso aí eu vou até partilhar aqui agora, eu tinha muito medo não da morte, mas de como eu iria morrer. Se eu iria sentir dor, se eu iria sofrer, como é que seria e tudo mais, tudo mais. Mas a maturidade vai dando para a gente uma possibilidade de pensar na morte por um outro viés, né? Um viés que eu tive uma experiência, eu tive um número X de anos para que eu pudesse fazer uma experiência, fazer valer a minha vida e que eu retorno, né, à pátria celeste para reavaliar esse caminho que eu tive aqui. Mas é claro que quando você olha e percebe a morte de um jovem, ou uma morte até estúpida, né, aos nossos olhos, né, uma morte, sei lá, que então, poderia ser evitado, né? A gente fica, puxa vida, por que que a morte existe na nossa vida? Por que que ela faz parte dessa caminhada nossa aqui? Mas eu acho importante pensar na morte como uma oportunidade que nós teremos de reavaliar essa experiência que nós tivemos aqui, né? É isso que eu penso também um pouquinho. É, Max, e imagina o Lázaro, né, que estava entre a morte e a vida, né, e aí volta, e nossa, como que deve ter sido a cabeça dele ali naquele momento, mas é um momento tão importante dentro da vinda de Jesus aqui no planeta Terra, que é o dos milagres de todos que a gente é, soube e sabe através do Evangelho, um, talvez um dos maiores, né? Ele Com, também ressuscita uma menina que o pai fala, ela, se o senhor estivesse aqui, ele vai até lá e onde está o corpo daquela menina ou menino, me parece, e faz voltar, né? Então são coisas assim extraordinárias que Jesus deixa para nós como exemplo, mas para chamar a atenção, para a gente fazer realmente uma avaliação dessa questão de vida e morte, de morte e vida, né? E eu lembro que a gente estava fazendo um trabalho de distribuição de alimento aí na noite, né, para aquelas pessoas em situação de rua, e a gente entregava os lanches, né, o chocolate, o café, o chá quente ali para aqueles irmãos que estavam na rua, situação de rua, e a gente sempre finalizava com uma prece, todo mundo dava as mãos, e aí um dos senhores ali que tinham recebido o lanche, pede, posso entrar junto com vocês? Sim, né? E aí, antes da prece, foi colocada essa situação do Lázaro. Aí ele fala, eu posso comentar? Aí, claro. Aí ele fala assim, aquela pedra que Jesus pede que fosse afastada ali do túmulo de Lázaro, muitas vezes é aquela pedra que está diante, que está cegando, que está tirando a visão dos nossos olhos. Então, ao tirar essa pedra, a gente vai enxergar mais além, que foi justamente o gesto de Jesus, que ele fez que a gente olhasse e visse mais além, né? Que a morte, ela não é o fim, né? Então, quando esse senhor ali da situação de rua nos trouxe essa, esse comentário, né? Essa reflexão, falei, puxa vida, abriu também a nossa visão com relação, né, a olhar para essas pessoas também que estão nessa situação de rua e que a gente muitas vezes subestima, achando que as pessoas não são inteligentes, que não sentem, que não sabem, que não conhecem o Evangelho, né, pois é. Max? Ô, Nando, é muito interessante quando você fala sobre essa questão dos milagres de Jesus, né? Ele fez inúmeros milagres que, aos olhos do povo daquela época, eram assim, coisas impensadas, não é? Era trazer aquele sabor de vinho na água,
era devolver a saúde, era devolver a visão, era fazer o paralítico levantar e sair caminhando. Então, assim, foram várias situações que ele fez, né? E quando você olha para essa passagem bíblica de Lázaro, teve uma situação em que ele também fez a cura à distância, né? Acho que foi a primeira cura EAD na história da humanidade, foi essa feita por Jesus, onde que ele faz uma cura, o centurião pede uma cura para o soldado dele e aquele soldado ele é curado, né? E aí bate uma dúvida, mas será por que Jesus não fez essa cura, né? Porque quando ele chega, já faziam 4 dias que Lázaro estava já no túmulo, né? E aí a irmã de Lázaro fala, mas olha, nem vai lá, porque deve estar um cheiro terrível, né? Porque assim, se pressupunha a morte dele, a podridão da carne, já não era mais um espaço legal para estar ali, né? E eu acho que quando Jesus se aproxima desse túmulo, né? E ele chora, para mim, assim, é uma questão muito interessante, né? Esse choro de Jesus, né? Porque ele pode ter pensado, puxa vida, né? Olha o quanto que essa humanidade que ainda tem os olhos fechados para aquilo que é a vida realmente, eles sofrem pelo apego, eles sofrem porque o parente foi embora, mas eles não se alegram porque ele fez uma experiência. Ele viveu aqui e hoje ele retorna à pátria celeste e fica o corpo dele aqui, né? Mas como ainda faltava ainda alguns finaizinhos para o desencarne total, Jesus consegue mostrar para todo mundo ali, sem usar as palavras, que o perispírito estava ali presente. Não é? O perispírito estava ali presente, era uma forma dessa comunicação ainda existir. Né? Então, quando nós falamos desse grande fenômeno que foi Jesus, né, que é Jesus, e nesse caso com Lázaro, né, é importante pensar também numa coisa: todas as pessoas que Jesus curou morreram depois. Então, a verdadeira cura feita por Jesus, ela era uma cura interna. Era uma cura lá do coração, de algumas enfermidades por dentro, realmente porque era aquilo que ele queria curar e dar vida eterna. Porque o corpo tem que acabar. O corpo dele acabou também, né? O corpo dele foi esmagado, o corpo dele foi pisoteado, colocado numa cruz, para mostrar para a gente que esse corpo aqui, ele é apenas um veículo para uma experiência que uma hora vai ter que terminar, vai ter que chegar ao fim. É verdade, tudo tem seu tempo, sua hora, o seu, né, momento, e a gente passa por um ciclo, são ciclos, né, reencarnatórios que a gente vai passando de vida após vida, né, e entender isso, né, Jesus também deixou essa mensagem para nós, né, esse fato do Lázaro foi bem contundente mesmo, né? Algo para chamar a atenção, talvez, de todos nós, né? De que a vida continua, como você disse, né, Max? E que a gente vamos para outras experiências, né? E que não tem como a gente manter esse mesmo corpo. Esse corpo ele tem o seu tempo, né? Ainda mais quando a gente abusa, né, da Pois é, saúde, né? Que a pois é. gente não dá o valor devido a esse corpo, o quanto ele merece, o quanto, né, essa dádiva foi colocada em nossas mãos. Então, e uma coisa assim que parecia para as irmãs de Lázaro é que tudo estava perdido, né? Por isso elas choraram, por isso elas lamentaram, por isso elas correram aos braços de Jesus, mas nem tudo está perdido, Nem né? tudo está Jesus perdido. traz essa esperança para nós, né, Max? Eu acho que essa grande mensagem dessa passagem bíblica é que a vida tem uma continuidade. Jesus quis mostrar naquele momento, para aquele povo ali, peraí, gente, a vida continua. Eu vou dar uma prova disso para vocês, não é? Mas essa grande experiência que hoje nós fazemos da vida, ela não se encerra nesse planeta aqui. Aqui é apenas mais um cômodo, né? Desse universo gigantesco que nós temos aí, de infinitas possibilidades, né? Ele mesmo afirma que na casa de meu pai há muitas moradas, então quer dizer que eu vou ficar apegado aqui, né? E aí, se a gente, por exemplo, pensar um pouquinho, vamos pegar uma frase aqui de Siddhartha Gautama, né, o Buda, ele fala que a base do sofrimento humano é o apego, né? O apego às coisas, a pessoas, a situações, a alguns
sentimentos, práticas, que a gente vai criando uma dependência daquilo ali. E a morte, eu acho que é esse tiro de misericórdia, literalmente, para falar assim, não é, né? Vai chegar uma hora que tem que ser interrompido, tem que ser reavaliado, e a vida continua daqui para frente também. Mas Jesus, ele foi muito sábio na vida dele, ele conduziu muitas pessoas, mas a grande maioria não entendeu o projeto dele, né? Como até hoje muita gente ainda não compreendeu esse projeto dele, não é? Colocando ali muito mais as questões das regras, dos preceitos, muito mais à frente do que essa palavra de amor, de esperança, de fé e de vida que o próprio Cristo tem para todos nós aqui. É isso que eu acredito também. Quando você citou lá o soldado, não, como que chama? O centurião, né? Centurião, isso. Que vem e conversa com Jesus, porque esse centurião, ele era muito, ele tinha bastante atenção naquilo que Jesus estava ensinando, né? E aí ele fala para Jesus: se eu disser para o meu exército ou batalhão, né, aqueles que estavam sob o comando dele, vá para cá, eles irão. Se eu disser, vão para lá, eles irão. E aí ele diz: a tua palavra, o que disseres, irá acontecer. Então ele pede para que tenha uma pessoa que trabalha com ele lá na casa dele, que estava doente, ele fala: se o Senhor disser que ele eh, deve se curar, ele irá se curar, né? Ele entendia aquilo, né, na questão de Jesus. E aí Jesus fala: até então não encontrei tamanha fé em Jerusalém. Olha só. Então, todos que estavam ali, até os seguidores dele, até os apóstolos, talvez não acreditavam tanto quanto aquele centurião acreditava, tinha fé, né, que poderia acontecer isso. Então, ele diga que ele se cure e ele vai se curar. Olha só a fé daquele centurião, né? E que era o oposto, né? Eram os perseguidores dos cristãos, mas no entanto ele tinha ele teve a sabedoria, ele teve a convicção de que Jesus conseguiria fazer curar aquele servo lá, né? Então Tamanho veja, magnetismo. oi, Des- Desculpa, Nando, cortar você, pode falar. mas tamanho o magnetismo que Jesus tinha, que era capaz de fazer um centurião romano, um cara acostumado com prisões, com guerra, com morte, fazer com que ele entendesse essa proposta, né? Que quem estava diante dele ali era um ser superior, assim, de uma escala moral gigantesca, né? Não dá para a gente pegar e tentar colocar São Paulo dentro da tua pé, não dá, que é onde que eu moro aqui, né? Jesus é de uma largura moral, como diz Paulo, que ele encantava, ele tirava as pessoas da zona de conforto, e ele fez isso com uma maestria muito grande, com palavras muito sábias, porque nós tínhamos também ali naquele tempo aquele grupo dos fariseus que era um grupo que não se misturava com aquele povo, os ungidos por Deus, os escolhidos por Deus, mas que se viram confrontados por um homem simples, né? Um carpinteiro de Nazaré, de mãe solteira, que já não tinha mais o esposo ali por perto. Então, assim, eles se viram confrontados por ele, porque se ele fosse um ser humano comum, acho que como nós aqui, ele não causaria tanto impacto como causou, né? Então, Jesus, quando ele impacta, inclusive, esse centurião, é uma demonstração de muito respeito que nem mesmo os próprios discípulos, como você bem lembrou, eles entendiam o tamanho de Jesus naquele momento ali, não é? Até porque nós temos algumas correntes que falam sobre Judas, por exemplo, que Judas ele não entendia Jesus como esse ser que veio para falar de um reino espiritual, mas como fosse um novo governador que tomaria a Judéia, né? Então ele tentou naquele momento colocar Jesus com um poder político, e Jesus não era um poder político, tá? Então assim, eu acho que nessa passagem bíblica também mostra que nem os discípulos, nem os escolhidos por Jesus compreendiam a maturidade, o tamanho moral de Jesus naquele momento também ali, não é? E uma coisa que eu queria acrescentar também, quando nós falamos de Lázaro, por exemplo,
quando Jesus vai ao túmulo, né, eu faço uma analogia com a nossa vida também. Jesus sabe exatamente onde eu estou, quais são os túmulos da minha vida, né? Aonde que eu estou errando, aonde que eu estou falhando, aonde que eu não estou conseguindo resolver, e ele vem, ó, porque ele sabe onde que eu estou, né? E ele fala, Max, vem para fora, sai disso daí, muda o caminho, né? Então, como você comentou daquele senhor que havia dito sobre a pedra, né? A pedra como se fosse tirar aqueles olhos anuviados, né? Tirar aquela sombra para poder enxergar, mas ele tira a pedra, ele sabe que eu estou naquele túmulo e ele mesmo assim me convida e me transforma, me traz para uma experiência de vida que tem que ser essa experiência de vida realmente que a gente tem que fazer com Cristo, né? Jesus, ele não veio à toa, ele veio aqui para nos tirar dessa morosidade espiritual, para nos tirar daquela minoridade que a gente vivia há tanto tempo, esperando alguém que pudesse ser realmente uma voz que clamava no deserto, como dizia João Batista, né? Então, quando nós vemos uma passagem como essa, que Jesus ele poderia ter feito a cura à distância, não fez, mas ele vai até lá, é para demonstrar que ele próprio nos tira dos túmulos que a gente fica arrumando para nossa própria vida aqui também. Ele fala, né? É interessante que um ensinamento de Jesus se conecta ao outro dele, né? Se a gente for analisar, avaliar, ele também fala, vós sois como túmulos caiados por fora e podres por dentro, né? Aquilo que a irmã de Lázaro temia, né? Que aquele túmulo que estava ali podre não estava, né? É, e o centurião dá o exemplo da fé que a gente precisa ter diante, né, da morte, diante desse ceifar da vida física, que a gente sabe, precisamos realmente construir uma fé, né, para consolidar uma fé de que não estaremos desamparados, porque ele prometeu que estaria conosco, né, e isso a gente tem que acreditar, né, Max? Eu fico pensando nessa questão da fé, porque muita gente assim, fala sobre fé, sobre o acreditar, né? Acreditar. A fé não é um acreditar. Eu posso acreditar que meu time vai ganhar, eu posso acreditar que amanhã vai sair sol, eu posso acreditar que meu patrão vai me dar um aumento mês que vem, eu posso acreditar. A fé é uma certeza, é uma certeza. Então, quando Jesus nos chama a essa experiência de fé, é que ele quer que a gente dê um testemunho crível, que é uma certeza de que a vida continua realmente, não é? Ele cansou de deixar recados, ele cansou de deixar parábolas, mostrando que a vida continuava, que tinha outras moradas, que tinha uma oportunidade para refazer a minha história, mesmo com alguns erros nesse caminho, não é? E nós estamos gastando muito tempo. Então, eu acho que quando Jesus ele escolhe algumas pessoas para que possam ouvir dele isso, né? Então ele se encontra com Marta e Maria e se revela esse Messias para elas. Quando ele se encontra com a samaritana no poço, ele se revela também, não é? Quando ele encontra a Maria Madalena depois que ele ressuscita, isso também, então assim, ele deixa muito claro. Então ele se revela a algumas pessoas, né? Dando a elas a possibilidade delas falarem sobre essa experiência que ele colocou na vida delas, essa experiência de uma vida que continua, que é eterna, que eu posso ter uma chance de recomeçar, dar alguns passos novos, né? Então, nós temos que começar a sair um pouco dessa morosidade espiritual e realmente dar valor às palavras de Jesus, não é? Esquecer um pouco os preceitos, a dogmática e tentar entender o que ele quis dizer, né? Acho que nós ficamos patinando muito na vida, tentando saber qual era a cor do cabelo de Jesus, o tamanho dele, se ele era barbudo, se não era. Esquecemos de realmente entender a palavra dele, que é esse homem que veio com uma missão especialíssima, muito divina, e que ele nos tira dos sepulcros e não nos deixa na experiência dos sepulcros caiados. Exato, e as palavras dele, né, como você disse, né, tão maravilhosas e importantes,
elas estão fundamentadas e baseadas no exemplo dele, né? Porque ele, eu até falei, até no outro programa com o Toninho, eu falei isso, né? Que Jesus tinha uma dinâmica enquanto ele dizia, falava, né? Ele fazia, né? E isso é que consolida o evangelho dele. É isso que nos dá mais certeza do que ele disse, porque ele mais do que disse, ele fez, né? Teve aqueles que tiveram a sua volta, que grafaram lá, que escreveram, né? Os apóstolos que a gente sabe dos evangelhos, que a gente, né? João, né? E Tiago, Paulo, né? Paulo nas epístolas, né? E após, né, a Jesus, e foi assim, são palavras que foram escritas e passaram por alguém, mas o que Jesus fez é eterno. O que Jesus fez, ele não gerou e não criou e não determinou e não fez uma igreja, né, na verdade, uma religião. Ele mostrou qual deve ser a nossa postura, qual deve ser a nosso comportamento, né, diante da vida eterna que está aí, né, diante do universo que nos cerca, né, Max? Importante quando você cita os evangelistas e depois também Paulo, né? Todas essas pessoas que de alguma maneira tiveram contato visual ou não com ele, né? O que fica marcado realmente são as ações de Jesus. O que motiva os apóstolos e depois os que vieram depois deles, Paulo, por aí vai, a dar a própria vida em função desse homem, não foi pelo que ele falou, foi pelo que ele fez, né? Então, me mostre a tua fé pelas obras. Não fica falando, discursando, que eu não vou acreditar nisso. Então, haja como Cristo fez, não é? Se era para devolver a vista, foi isso que ele fez. Se era para saciar a fome de uma multidão, foi isso que ele fez. Se era para não deixar um casal de noivos passar vergonha numa festa de casamento e teve que saborizar aquela água lá em vinho, foi isso que ele fez. Então ele olhava muito a necessidade e dentro dessa necessidade ele agia. Porque era justamente esse o ponto que os fariseus eles detestavam em Jesus. Porque estava ali diante deles uma pessoa que evitava esses discursos muito longos e fazia muita coisa. Então, onde que ele ia, tipo, multidão caminhando junto com ele, arrastada por ele, muito mais pelos exemplos dele, não é? E aí, se a gente colocar isso na nossa vida cotidiana também, eu acho que quanto mais a gente prega o evangelho com a nossa vida, muito mais pessoas serão impactadas por isso. Não pelas minhas postagens, pelo meu falatório, pelas músicas que eu escuto, não. Não a forma que eu ajo, né? E aí até lembro de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, aonde que ela coloca, né? É, fale sempre do evangelho. Se precisar, use palavras. Então, o evangelho ele tem que estar sempre em alta na minha vivência prática. As pessoas têm que perceber no meu jeito de ser, de falar, de agir, de me comportar diante de uma situação que tem algo diferente, tem uma outra questão que permeia a minha vida, né? Então, eu acho que essa questão do fazer, ela sobrepõe sim ao falar e aos discursos que são muito comuns. Existem, assim, é, civilizações ou povos ou comunidades que não escrevem nada. A passagem do conhecimento é verbal, é de um para o outro, e esse verbal não é só o verbal, porque senão o verbal não tem credibilidade se não tiver a ação, o exemplo, né? Então, esse passado de geração em geração, esse conhecimento é que nem o indígena, vai pegar lá o menino indígena e vai ensinar ele todos, né? Dar todo o aprendizado para ele, mas mostrando como que se faz, né? É interessante isso. Mas isso vai ficar para depois da prece, né? As outras reflexões, depois da prece, da oração e das vibrações,
Então a gente vai se preparando aí para isso. A gente sempre pede, deixa aí uma água aí do lado, um recipiente com água, que os benfeitores espirituais, na hora que você estiver ouvindo, seja de manhã, de tarde ou de noite, que nós falamos no início, você ouvir esse programa e assistir, os benfeitores espirituais, os trabalhadores, os emissários de Jesus irão levar uma bênção aí nesta água. Então, a gente está indo para um momento de prece, de oração e de vibrações. Que nós possamos, nesse instante, então, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Ele que deixou um legado de bênçãos, de amor, e é tão bom falar de Jesus, lembrá-lo, como isso aquece os nossos corações, alegra o nosso ser, pois Ele é a alegria dos homens, Ele é a alegria do nosso planeta. Que nós possamos lembrar dele com muito carinho, com muito amor, do grande amor dedicado e que ainda dedica a nós todos, a todos os seres deste planeta. Amado Mestre Jesus, te agradecemos e a nossa gratidão é tão pequena diante da grandeza do teu amor por nós. Queremos, Jesus, incluir em nossas preces e vibrações e oração aqueles corações, Jesus, que estão passando por desafios, por dores, por dificuldades. Irmãos que se sentem abandonados, irmãos e irmãs que se sentem angustiados, muitas vezes depressivos, irmãos naquele anseio, daquela ansiedade gigantesca que faz doer até os seus corações. Vibramos por esses irmãos e remontando a lembrança daquele centurião quando disse aquelas palavras a ti, novamente queremos repetir, talvez não com a fé daquele centurião, mas na certeza, Jesus, de que o que estamos pedindo, possas, Jesus, encaminhar aos corações que mais sofrem. Esses corações também estão dentro do nosso âmbito familiar, pessoas ligadas a nós pelos laços consanguíneos, pelos laços espirituais. Irmãos nossos pelo mundo afora, que precisam do teu socorro, do teu amparo. Que teus emissários possam chegar a esses irmãos, Jesus, e socorrê-los. Assim também como pedimos que a tua expressão de amor se amplie e possa chegar em todo o nosso planeta, a todos os seres, a todas as vidas. Por isso tivemos, Senhor, nos pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, tu com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração irradiando, Jesus, muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente vai passar um recadinho para você, para falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é a maneira que você pode colaborar para que possa estar no ar a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. A sua doação vai fazer o quê? Proporcionar a pessoas que estão distantes, em outro fuso horário, em outros pontos do planeta, receber essa imagem, esse som, esse áudio deste programa, por exemplo. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br e os telefones para você falar direto com as pessoas que você queira falar aí, nossas atendentes e atendentes, no 0800 12 018 38 e no fixo para a região de São Paulo, 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio internacional aí, né? Recebemos mensagens de vários países, pessoas que se comunicam. Então tem aí, ó, o WhatsApp, o 11 97 261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix. Então você pode enviar recursos aí, doações aí, até durante o programa. Anote aí, vou repetir o número, que é o mesmo do WhatsApp, o 11
97261 0272. Esperamos aí você fazer parte desta família. Muito bem, Max. Agora, pedir para você continuar aí, né, fazendo as reflexões, né, sobre essa passagem, né, de Lázaro que marcou muito. Imaginemos que se a gente estivesse lá naquela época, entre as pessoas que estavam, aquela multidão seguindo Jesus e chegando em Betânia e todos em volta dele, e de repente as irmãs, né, uma irmã, acho que era Maria, que se aproximou mais rapidamente de Jesus e foi logo abraçá-lo, dizendo que o Lázaro tinha partido, né, Max? Olha, acredito eu que alguns de nós, né, estivemos lá, participamos já de alguns processos, né? Seria uma grande alegria ter consciência de quem era realmente Jesus naquele momento, né? Mas é importante pensar nessa passagem de Lázaro, Nando, que Jesus ele faz uma sequência de frases importantíssimas, tá? Assim que ele chega em Betânia, fica sabendo da morte de Lázaro, né? E ele vai ao túmulo porque ele sente uma necessidade de estar junto daquelas pessoas. Primeira coisa, Jesus é humano. Ele sentia as dores, ele via a tristeza, ele se compadecia. Ele não era um ser estratosférico, extraterrestre, sem nenhum sentimento, ao contrário. Né? Então, ele vivia imerso dentro da sua humanidade, mas ele percebia também como aquelas pessoas viviam, choravam, labutavam, e ele criava uma conexão com ela, não é? Ele não, em nenhum momento, ele desejou criar uma religião, ele quis criar um relacionamento, né? E abrir as portas para as pessoas compreenderem realmente que a vida continuava. Então, na hora que ele chega no túmulo, né? E fala, tirai a pedra, Lázaro, vem para fora e desatai as ataduras que ele tinha, isso é um recado gigantesco para todos nós. Não é? Jesus ele vem até a nossa vida, ele tira a pedra que nos impede de caminhar, de ir ao seu encontro, ele dá um mandamento, sai dessa inércia, vem para cá junto comigo, não é? E tira tudo isso que está te amarrando. Tira tudo isso que não te faz bem, que não te faz caminhar com propriedade. Né? Então, assim, Jesus, ele não é à toa que ele dividiu a era, antes de Cristo e depois dele. Tamanha a importância desse homem, né? Lembrado por tantas culturas, até pessoas que se dizem que não tem nenhuma religião, que não segue nenhum preceito, vez ou outra fala uma frase dele, cita alguma coisa que ele falou, fala, dá alguma referência de Jesus. Então, a envergadura moral de Jesus, ela é gigantesca. E nós devemos perceber isso, que ele se apequenou para participar conosco e nos elevar a uma vida diferente. Né? Então, todas as demonstrações que ele deu, os milagres, as curas, tudo que ele fez, que aos olhos daquele povo era algo muito diferente, foi nada mais do que tirar o véu, né, da ignorância, tirar o véu do não sei, era fazer valer aquela lei mosaica, só que de uma outra maneira, né, sendo cumprida de uma melhor maneira possível. Então, quando nós trazemos aqui Lázaro para essa conversa aqui de hoje, é para todos nós aqui uma oportunidade também de retirar as pedras da nossa vida, não é? De sair dos túmulos que a gente mesmo se fecha, não é? E tirar um pouco das ataduras que nos impedem de fazer uma caminhada junto de Jesus. Acho que é isso, um pouquinho lá. É verdade. E essa conexão que eu tinha dito dos ensinamentos de Jesus é incrível, né? Quando nós falamos dos túmulos, né? E também tem aquela do cisco no olho, né, Max, né? Essa também essa do cisco no olho também é uma das que estão conectadas aí com esses ensinamentos Sim, dele. cara. Nossa, e isso é muito interessante porque é o seguinte, nós somos capazes de enxergar o erro do outro a quilômetros de distância, mas nós não
temos a humildade de reconhecer as falhas que nós temos, não é? Eu tenho feito, assim, durante os últimos 2 anos, alguns estudos bíblicos, né, para tentar entender um pouco mais como que esses livros foram escritos, as conexões que você acabou de colocar aqui que existem, né? Você vai ter uma sequência de parábolas em Lucas, por exemplo, que é uma pertinho da outra, vai falar sobre semente, sobre tesouro escondido sobre terra, na outra vai falar sobre bom pastor, ovelha e tudo mais. Então, existe uma conexão muito grande. E eu fui percebendo que em vários livros bíblicos existe uma tríade, tá? Que é a criação, o erro e o exílio. Só que ainda tem um ponto final que é a reconciliação. Então, em vários momentos, em várias histórias bíblicas, nós vamos perceber que os personagens têm esse contato com Deus, depois eles fazem escolhas erradas, eles se exilam, eles fogem desse contato com Deus, depois esse próprio Deus, ele cria maneiras de se aproximar, de trazer a vida, de trazer para fora desse túmulo aquela pessoa que errou. Então, essas conexões, dentro do contexto bíblico, elas são belíssimas, porque muitas pessoas acreditam que o texto bíblico ele foi compilado de qualquer maneira, criado de qualquer jeito, sem nenhuma ordem, sem nenhuma cronologia, mas não. Ele é cheio de sabedoria. Ele vai conectando fatos a pessoas que vai dando o real sentido. Tanto que quando você pega, por exemplo, a compilação do Novo Testamento, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, não é? Essa sequência ela é importante, porque Mateus fala ele apresenta Jesus, aquele que foi profetizado lá no Antigo Testamento, tá? Marcos, ele vai falar de Jesus, aquele que serve, aquele que faz na prática o que Deus pede, não é? E Lucas, ele apresenta esse filho do homem. Então, é uma sequência. Aquilo que era nos antigos profetas, aquele homem que, encarnado, ele faz uma ação concreta, né? E que nos encaminha para uma vida nova, uma vida futura, uma vida verdadeira também. Então, dentro do contexto bíblico, Nando, nós vamos ter uma fonte inesgotável para tentar acessar um pouquinho do que Jesus é para todos nós. Ele representa, né, para nós, né? E o que deixou aqueles que se diziam, né, que eram o topo lá das religiões da época, né, deixou bem abalado, né? Porque o que ele estava ali trazendo nas praças, no caminho, que ele trazia, né, até em algumas sinagogas, né, tinha essa força do exemplo, né, de amor e quando a gente fala isso, você falou das sequências tal, se a gente perceber em tudo a misericórdia, né, a misericórdia atuando, agindo. Marcos, a gente está chegando aí no final do programa. Queria que você fizesse aí as suas considerações finais. Só falta um minutinho e também as suas despedidas aí com os nossos ouvintes e telespectadores. É sempre um grande prazer poder participar, junto com o Nando, poder aprofundar esse bate-papo sobre a vida de Jesus, sobre muitos assuntos relacionados a ele. Vai ser uma fonte inesgotável de assuntos para a gente debater aqui. Mas eu agradeço a oportunidade, né, que a gente possa, com esse tema, né, dessa ressurreição de Lázaro, perceber também que nós podemos fazer a nossa ressurreição diariamente também. Que a gente possa sair de alguns conceitos, algumas ideias pré-concebidas que nos aprisionam e não nos dão liberdade. E que Jesus é essa fonte para todos nós. Obrigado, Max. Vou mandar um abraço para o Thiago, né? O Thiago não pôde estar aqui com a gente hoje. O Max está aqui conosco, né? E o Thiago estaria. Agradecer essa oportunidade de hoje, desejar a todos aí, você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e esperamos você no próximo programa. Max, abre o microfone e falar aquele tchau aí para todo mundo. Tchau, tchau, Max. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Até tchau, mais. Tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui
Alvorada, com Nando Garcia.